Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e hoje eu trago uma reflexão que eu li e está presente no livro de 1 Reis, no capítulo 12. Gente, eu li esse capítulo 12 e eu fiquei impactado demais com duas histórias que aparecem nesse capítulo. No vídeo de hoje eu quero comentar a respeito de uma dessas histórias, que é do filho de Salomão, o rei Roboão. Após a morte de Salomão, o filho dele, Roboão, assume o trono de Israel. E acontece uma coisa aqui que traz uma importante lição para as nossas vidas, principalmente para nós que somos jovens. E enquanto eu lia isso, o Senhor ministrou isso muito forte no meu coração. Aqui fala que então Roboão foi a Siquém, onde ele foi coroado rei, e todo Israel estava reunido. E aí fala que existia um líder que se chamava Jeroboão, e ele estava exilado no Egito e ele tinha retornado. No versículo 13 diz assim: os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. E então seremos seus súditos leais. Então, gente, o que tinha acontecido aqui? Roboão, ele tinha sido proclamado rei, provavelmente ele era jovem nessa época. E então todo Israel tinha se reunido. E esses homens, esses líderes de Israel, provavelmente eram representantes de cada uma das tribos, eles foram até Roboão pedindo para que ele diminuísse os impostos, a carga tributária e também o peso do trabalho, porque para eles estava sendo muito duro. E eles deixam bem claro: se você fizer isso, nós seremos seus súditos leais. Roboão, então, como um príncipe, um rei novo, sem muita experiência, ele fala o que para os caras? Ele fala assim: olha, me dá um tempo que eu vou consultar os meus conselheiros e aí eu venho e dou uma resposta para vocês. E aí ele pediu 3 dias para que ele pudesse chegar num entendimento do que seria a melhor opção. Então a palavra declara que o rei Roboão ele discutiu isso com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do pai dele, o rei Salomão. Pensa só, os homens mais velhos. E aí ele pergunta para os homens: o que vocês acham que eu devo fazer? Olha a resposta desses homens sábios. No versículo 7 diz assim: eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão, a palavra diz que ele rejeitou o conselho dos mais velhos. E ao invés disso, ele pediu o conselho dos seus amigos, que eram jovens e que haviam crescido com ele. E esses homens, olha a resposta desses homens. No versículo 10 diz assim: ó, os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede auxílio e que pede alívio. O meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, o meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. O meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. E aí o que Roboão pega? Ele analisa essas duas opiniões totalmente diversas, totalmente adversas. A primeira opinião dos mais velhos, uma opinião mais sensata. Olha, se você quer esse povo ao seu favor, dê o que eles estão pedindo. A segunda opinião dos mais novos. Pessoas que tinham crescido com Roboão, que não sabiam coisa nenhuma do que era governar, questões políticas, não sabiam de nada disso. E aí os caras pegam e dizem assim: ó, seja um tirano para esse povo. Se você falar assim, eles vão te respeitar. E aí Roboão analisa a opinião dos mais velhos, analisa a opinião dos mais novos e fica com a dos mais novos. E aí, no versículo 15 diz assim: assim o rei não atendeu o povo. E quando todo o povo de Israel viu que o rei não ia atender o pedido deles, eles simplesmente se rebelaram contra a dinastia de Davi. E aí eles declararam: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa, e Roboão continuou a governar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá. Só que fala, gente, que a partir desse momento, Roboão perdeu o reino de Israel, porque ele tomou uma atitude precipitada, porque ele não deu ouvidos à opinião dos mais velhos, ele preferiu seguir a opinião dos amiguinhos dele. Ele perdeu o trono de Israel. E aqui na palavra, no versículo 19, diz que até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Então foi uma escolha tola que Roboão tomou
e como consequência ele perdeu o trono de Israel. As tribos do norte se rebelaram contra ele e o único tribo que ficou do lado de Judá, que era a tribo de Roboão, foi a tribo de Benjamim. Todas as outras 10 tribos ficaram contra e proclamaram um outro rei para governá-los, que foi Jeroboão. E aí nós temos como consequência dessa escolha insensata desse jovem rei, a divisão de Israel. Essa nação que era poderosa nos tempos de Davi, mais próspera ainda nos tempos de Salomão, sendo dividida entre o povo do norte e o povo do sul, sendo que o povo do sul ficou Judá e Benjamim, e no povo do norte ficou as outras 10 tribos. Nós vemos uma divisão dessa grande nação por causa da escolha insensata de um jovem que preferiu dar muito mais ouvidos à opinião dos amigos do que à opinião dos mais velhos. Tá, Michelle, então o que você quer falar com isso? Você falou sobre esses reis, você falou sobre essa questão. Quantas vezes você e eu, como jovens, a gente dá mais ibope para a opinião dos nossos amigos, de pessoas da internet que às vezes a gente nem conhece, do que para as pessoas próximas da gente? Muitas vezes a gente está vivendo um conflito espiritual, eu estou falando aqui. E ao invés de a gente buscar a opinião de pessoas mais velhas, pessoas que já estão na caminhada há mais tempo, a gente vai fazer pergunta na internet para pessoas que têm a mesma idade com a gente, que às vezes estão passando pelas mesmas coisas. Eu, na minha caminhada, gente, teve um período que eu passei que eu estava perdendo a minha fé, eu estava começando a duvidar de tudo. E o Espírito Santo começou a me incomodar, eu precisava falar com alguém. Então um dia eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e eu disse pra eles o que eu estava passando. E eu senti um alívio tão grande, porque a minha mãe, ela começou a me contar de vários episódios na vida dela em que ela também passou pela mesma situação. E ela me encorajou a perseverar, a continuar orando, a continuar lendo a palavra, pedindo ajuda, não dando ouvidos para vozes que muitas vezes, para as flechas inflamadas do inimigo que muitas vezes eram lançadas contra mim. Quantas vezes, gente, nós precisamos tomar uma decisão importante nas nossas vidas. E a gente tem a opinião dos nossos pais, e às vezes a opinião dos nossos pais é a opinião que a gente não quer ouvir. Porque é a opinião dura, porque é a opinião que vai contra o que a gente quer. Às vezes a gente ora para Deus sobre aquilo, às vezes a gente quer uma coisa muito, a gente vai lá e pede para Deus e Deus diz não. Aí a gente se revolta com Deus, a gente diz, não, acho que Deus não sabe muito bem o que é melhor para mim. E aí a gente pergunta para alguém que está na mesma situação com a gente, e às vezes aquela pessoa diz, não, vai lá e faz. E a gente vai lá, faz e quebra a cara. E a gente quer culpar Deus, quer culpar a nossa família, quer culpar qualquer outra pessoa menos a gente. Roboão, ele tinha homens sábios que tinham aconselhado o pai deles. Eu fico imaginando, os caras tinham que ser muito sábios, porque eles aconselhavam o cara que era mais sábio de todos os tempos. Salomão era o rei mais sábio que já existiu, depois de Cristo, é claro, que esse é o rei eterno, o rei da glória, mas Salomão foi um rei que governou sobre Israel com justiça e retidão, a palavra declara isso. Ou seja, os homens que estavam do lado de Salomão, aconselhando, não eram pessoas que não sabiam das coisas. Eles não eram inexperientes, eram homens que já tinham caminhada. Eles sabiam como lidar com povos que vinham para fazer acordos e tudo mais. Ainda mais povos da mesma família, como era o povo de Israel, as outras tribos. Mas Roboão, ele escolhe dar ouvidos aos amigos. Meninos inexperientes, é que a palavra diz que eles tinham crescido juntos. O que esses meninos sabiam de governar? Esses caras tiveram a ideia de dizer para Roboão que era muito mais bacana ele agir como um tirano. Eu fico imaginando Roboão chegando na frente desses homens, provavelmente desses 10 clãs, talvez homens mais velhos, como um menino chegando na frente desses homens e dizendo, olha aqui, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Vocês acham que eu vou fazer o que vocês querem, mas eu não vou. A consequência de uma escolha errada que esse menino tomou foi perder o trono de Israel. A divisão desse reino, e a gente vai ver em 1 Reis, em 2 Reis, todos os acontecimentos, os desfechos, o que acontece com essa nação por causa dessa divisão que é causada por uma escolha infeliz desse rapaz, que preferiu dar ouvidos aos amigos, aos mais jovens, do que levar em consideração a opinião dos mais velhos, que eram sábios, que sabiam o que poderia acontecer de ruim. O que eu estou querendo dizer com toda essa minha divagação e essa minha reflexão é que eu e você possamos humildemente buscar a opinião dos mais velhos e levar em consideração
aquilo que eles estão nos direcionando e nos falando. Muitas vezes, pessoas mais velhas vão chegar para você e vão falar coisas que talvez vão te ferir. Talvez eles vão puxar a tua orelha, talvez eles vão dizer para você mudar o foco, talvez eles vão te disciplinar com palavras e também com atitudes, com ações. Às vezes o pai, a mãe, às vezes até dentro da nossa igreja, na nossa liderança, às vezes no nosso trabalho, os nossos superiores, as autoridades vão fazer esse tipo de coisa. Mas você vai ter maturidade para aceitar aquilo e ver que aquilo é para o seu bem, ou você vai agir como um Roboão que não queria escutar a opinião dos mais velhos e acabou levando em conta a opinião dos mais novos. Que você e eu possamos buscar ajuda nos mais velhos, levar em consideração aquilo que os mais velhos falam. Quando eu era adolescente, porque agora já não sou mais adolescente, eu me considero uma jovem adulta, mas quando eu era bem adolescente, eu me lembro de muitas vezes meu pai e minha mãe me falarem coisas e eu ficar assim, por que eles estão fazendo isso, por que eles estão falando aquilo? Mas na maioria das vezes eu obedeci a eles e eu sou grata a Deus por isso, porque muitas vezes o pai e a mãe da gente, eles nos exortam a certas coisas porque eles não querem que a gente passe por algo que talvez eles tenham passado. Reflita sobre isso. Quando algum adulto, quando uma pessoa mais velha que você, alguém que já está na caminhada há mais tempo que você, vier te dar um conselho, ou vier falar algo pra você que talvez te machuque, te fira, não é pro seu mal. Não é pro seu mal. É porque realmente essa pessoa talvez esteja vendo que você está indo por um caminho que vai te machucar, que vai te fazer sofrer, e essa pessoa não quer. Às vezes os maiores atos de amor, eles envolvem sofrimento. Da nossa parte, das outras pessoas também. O maior exemplo está na cruz. Cristo sofreu por mim e por você, ele derramou o seu sangue precioso para poder nos dar vida, para poder nos salvar. Que eu e você possamos levar em consideração aquilo que os mais velhos ministrarem para nós. Quando o seu pastor falar uma mensagem na igreja, um sermão, um culto, que feriu o seu coração, dê glória a Deus, porque é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Quando a sua mãe e seu pai te falarem alguma coisa que você não concorda, ao invés de você sair batendo boca, se reclamando, desabafando com os amigos, buscando a opinião dos amigos, que muitas vezes são opiniões tão imaturas quanto a sua, busque ajuda em Deus e reflita sobre aquilo que estão te dizendo. Leve em consideração. Talvez se Roboão, ao invés de ter ido buscar ajuda nos amigos, ele tivesse refletido sobre aquilo que aqueles homens sábios tinham dito para ele tivesse repensado, e ele tivesse pedido mais do que ajuda para os sábios, mas ele tivesse consultado ao Senhor, talvez o reino ainda fosse dele. Ou se não fosse, pelo menos ele não ia criar essa inimizade que se instaurou aqui. Uma inimizade que diz aqui que até os dias de hoje, as tribos do norte de Israel não aceitam um governante de Judá. Que esse vídeo possa encorajar você a ser mais humilde e assumir a sua imaturidade enquanto jovem, e que você possa receber conselhos dos mais velhos que tenho certeza que vão ser usados para te abençoar. E para finalizar essa minha reflexão, eu quero te lembrar que muitas vezes a gente não gosta de ouvir não, muitas vezes a gente não gosta de ouvir espere, principalmente quando no nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a palavra ela vai nos ferir fundo, ela vai nos machucar verdadeiramente. Mas a mesma palavra que machuca, ela traz cura, e o mesmo Deus que permite a ferida, ele é o que sara. E a palavra diz, eu acho isso lindo, Deus disciplina os filhos que ama. Então se alguém vier te disciplinar, se alguém vier te falar algo, para você mudar de atitude, para você mudar de direção, não desconsidere, não despreze esse ensinamento, não despreze esse conselho, porque às vezes é o próprio Senhor que está usando essa pessoa para te colocar no caminho certo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, que Deus te dê sabedoria e que você possa buscar sempre ajuda nos mais velhos, nos mais maduros. Assim como eu peço para o Senhor para mim, eu peço para você em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!